Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a presença de Deus, orando, crendo que todos vocês estão bem guardados pelo Senhor, protegidos, que Deus abençoe a todos poderosamente, amém? Antes de eu fazer a leitura da Santa Palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês que essa semana tivemos uma reunião, online com o prefeito Auríquio de São Caetano do Sul, juntamente com pastores, presidente do Conselho de Pastores de São Caetano, lideranças evangélicas de várias denominações, para tratar o assunto da liberação dos cultos das igrejas, E ficou determinado pelo prefeito Auríquio que as igrejas teriam a liberdade de novamente ter os cultos presenciais e com algumas exigências, que eu já anteriormente passei para os irmãos. Mas nós, da Igreja Batista Ipanema em São Caetano do Sul, permaneceremos com as portas fechadas. Não estamos seguros, não estamos tranquilos. Essa é a minha posição e de toda a diretoria da igreja, que não é o momento. Os cultos teriam que ser sem os idosos, sem as crianças, culto reduzido, espaçamento, nos assentos, e higienização, que isso é o normal, Mas não estamos tranquilos com respeito a isso. Na verdade, eu sou terminantemente contra o retorno aos cultos presenciais. Estamos ainda num pico de uma pandemia que está castigando muitas famílias, está matando muitas pessoas, e eu, como pastor já há mais de 30 anos, tenho sobre mim a responsabilidade de proteger e guardar aqueles que Deus confiou em minhas mãos. Por isso, fique na sua casa, fique seguro na sua casa, com a sua família, e no momento certo e oportuno, nós retornaremos sim, mais fortes, com a nossa fé inabalável e buscando a presença de Deus. Amém? Não é o templo, as paredes que vão fazer a gente ser mais crente. É a nossa vida, é a nossa intimidade com o nosso Senhor. Então vamos buscar a presença de Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que veio ao meu coração, que está em Miqueias capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Gostaria de compartilhar com você, gostaria de dividir esta palavra com você, e preste bastante atenção. Disse aqui o profeta: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um ao seu irmão como a uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Queridos, eu gostaria, dentro desta palavra, de Miqueias capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, que diz: pereceu da terra o homem piedoso, o homem benigno, o homem justo, o homem reto, correto. E não há entre os homens um que seja reto, mas todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão como uma rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. Queridos, esta palavra
se encaixa como uma luva nos dias atuais. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo no meio de uma corrupção, no meio de uma sociedade corrompida, de uma sociedade alienada, aonde governos, aonde lideranças estas até lideranças evangélicas, que estão corrompidas, que estão distanciadas daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que dignifica, daquilo que glorifica o nome do nosso Deus. Queridos, ser honesto, ser correto não é uma virtude, é um dever. É um dever de cada um, é um dever de cada cidadão, é um dever de cada homem, de cada mulher. E se ocupar um cargo de liderança, a obrigação é muito maior. Miqueias fala sobre a corrupção que está envolvida a sociedade da época. E nós não estamos diferente disso. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Muitas vezes valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. Queridos, hoje a pessoa vale o que ela tem no bolso. Hoje ela vale aquilo que ela representa para a sociedade em termos de posses. Mas Deus nunca olhou desta forma. Deus, ele sempre usou o pequenininho. Deus sempre ele usou aquele que menos tinha para a sociedade, mas muito tinha para ele, para o seu Senhor. A sociedade capitalista muitas vezes valoriza mais o dinheiro do que as pessoas, e este pensamento utilitarista abre brechas para ações corruptas no governo e na sociedade. Em Êxodo capítulo 23, verso 8, fala a respeito do suborno. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Olha o que diz a palavra, meu querido. Será que alguém aceita suborno? Será que as repartições públicas aceitam suborno? Será que muitos conseguem benefícios e favorecimentos mediante o suborno? Sim. E o texto sagrado aqui diz, também o suborno não aceitarás. Você que precisa fazer algo, você que precisa resolver um problema, não entre pelo caminho do suborno, não pague suborno e não aceite suborno. Isto não é de Deus, isto não glorifica a Deus. Mas pastor Marcelo, se não for assim eu não vou conseguir. Querido, quem mais vai te ajudar é o Deus que você serve, falando a verdade, fazendo o que é certo e lícito, do que aquele que diz ou promete que vai te favorecer ou te fazer alguma coisa. Por isso o suborno não é de Deus. O suborno é uma troca de favores remunerada. Não entre por esse caminho, porque a corrupção sempre está presente na sociedade, pois muitas pessoas praticam o suborno, comprando o silêncio de outra pessoa, achando que podem pagar para ficar certos. Outros já vivem da chamada propina, vendendo seus serviços e recebendo dinheiro ilícito. Muitos vivem do suborno, mas muitos também vivem da propina. Eu senti no meu coração de ministrar esta palavra. Você pode dizer, mas pastor Marcelo, uma palavra de domingo e uma palavra como esta, sim. Se nós queremos um governo melhor, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos viver numa família melhor, o conserto tem que vir de baixo, tem que vir dos alicerces da família, da sociedade, para que possam atingir as lideranças. Queridos, muitos pagam propina para poder ter favorecimentos. Isto não é de Deus.
Se você paga propina para alguma coisa, pare de fazer isto não glorifica a Deus. O suborno não é de Deus. Alguns exemplos de corrupção na sociedade são quando uma pessoa rouba o seu sinal de Wi-Fi. Olha, coisinha simples. Colar na prova da escola. Você já fez isso? Eu já fiz também. Comprar produtos piratas. Roubar assinatura de TV a cabo. Eu fiz algumas anotações aqui, queria compartilhar com você. Faz gato para roubar energia elétrica, tenta subornar o guarda para não levar multa, furar fila e etc. Alguns exemplos de mal que nós fazemos não para os outros, mas para nós mesmos, querendo ser facilitadores de benefícios para a nossa vida e benefícios que vão repercutir muito mal no futuro. Quantos que roubam sinal de Wi-Fi, quantos que colam em prova. E, queridos, um bom tempo, eu posso dizer a você no primário que eu fui um péssimo aluno, gostava só de bagunça, estudar que era bom nada, e minhas notas eram péssimas, então eu tentava nas provas finais do ano recuperar as minhas notas colando, e fui pego várias vezes e bombei várias vezes por causa disso. Depois parei meus estudos, tranquei, comecei a trabalhar muito cedo e depois retornei aos estudos novamente. Já adulto, já com uma outra cabeça, já temendo a Deus, e eu sentava na sala de aula e eu não queria saber de bagunça, mas eu queria ficar atento ao que o professor falava e aprender. Queridos, as minhas notas, modéstia à parte, eram as melhores da sala de aula. O meu colégio, eu fechava a matéria praticamente no meio do ano. Eu pouco estudava para a prova, porque eu ficava atento em aprender na sala de aula os ensinamentos do professor. Isso foi muito bom para a minha vida, me fez crescer bastante. Crescer como homem também, aprender a prestar atenção àquilo que eu necessitava. Queridos, quantos que foram fila, quantos que roubam energia elétrica, quantos que subornam o guarda para poder não levar uma multa. Você quer exigir dos seus governantes o que você mesmo não faz, e se você estivesse no lugar deles, você faria igual ou pior o que eles fazem, porque a sociedade está corrompida desde os seus alicerces. E quantas corrupções que existe? Existe a corrupção do comércio. Em Miqueias 6:11 está escrito: poderei eu inocentar balanças falsas como um saco de pesos enganosos? Poderei eu inocentar balanças falsas como um saco de pesos enganosos? A corrupção, amada igreja, está presente no comércio, nos negócios. A corrupção visa lucro a qualquer preço. Alguns tipos de corrupção que eu gostaria de mencionar: preços injustos. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Você que é comerciante, você que lida com compras e vendas, a balança enganosa é quando mostra uma balança com peso errado para entregar menos produto ao seu consumidor e com isso fazer com que pague mais ou menos. O diabo, que é ladrão e rouba, mas o peso e a balança justos são do Senhor.
obra sua são todos os pesos da bolsa. Provérbios 16, 11. Queridos, não queira lesar alguém, não queira enganar alguém com pesos injustos, roubando no peso da mercadoria, roubando na negociação, vendendo algo estragado, vendendo um carro com um motor praticamente fundido, e muitas vezes é feita ali uma barganha, é feito ali algum manejo mecânico para tentar ludibriar, para tentar enganar, para tentar tirar proveito da situação. Não faça isso. Você exige honestidade, você exige que as pessoas sejam corretas com você, mas você não é correto, você engana. Me faz lembrar um saudoso irmão que hoje descansa no Senhor, Diácono Silu, lá de Cocos da Bahia. Um abraço a todos os irmãos de Cocos da Bahia, saudades. E o nosso irmão Silu, uma vez, ele comprou um cavalo de um cigano, nada contra os ciganos, mas esse cigano foi malandro e comprou um cavalo bonito, um cavalo vistoso, e no primeiro banho que ele deu no cavalo, escorreu a tinta todinha, que o cavalo era pintado. Diz que o problema do cavalo está nas vistas, né? O cavalo era pintado. Ele que contou essa história para a gente riu bastante, né? Mas quantas pessoas enganam, quantas pessoas têm pesos e balanças injustas, mas seja honesto. Ah, pastor Marcelo, ser honesto nesse Brasil não ganha dinheiro. O teu recurso vem do Senhor. A tua provisão vem do Senhor. Ele criará situações que favoreçam a tua vida. Creia nisso. É por isso que nós somos crentes em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o texto também fala de 2 pesos e 2 medidas. Em Deuteronômio 25, 13 até o verso 16 está escrito: não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica a injustiça. Os 2 pesos e 2 medidas servem para vender sobre uma medida menor e comprar exigindo uma quantia maior. Ou seja, quando uma pessoa vai comprar algo, quer pagar menos do que vale, e quando vai vender, exige um preço abusivo. Existem aqueles que cobram de acordo com a cara do freguês. Já ouviu falar isto? Ah, eu cobro segundo a cara do freguês. Eu estou vendendo tal objeto, mas dependendo do carro que estacionar na porta do meu comércio, da minha casa, eu vou saber se a pessoa tem dinheiro ou não para pagar, e é o preço que eu vou cobrar. Está errado. 2 pesos e 2 medidas. Deus condena isso em Deuteronômio 25, 13 a 16. Quer comprar, tem pessoas que são tão avarentas, tão mesquinhas, que para comprar algo, olha, fazem de tudo e pichincham até o máximo, muitas vezes exploram, desvalorizam a mercadoria de quem está vendendo, diz que não presta, arruma 1 milhão de defeitos para que a pessoa venda o mais barato possível, mas quando está na tua mão, quer tirar proveito na hora que você vende, e quer explorar gananciosamente
na hora de vender. Está errado, é pecado, é engano. Pastor Marcelo, por que esta palavra hoje? Porque nós estamos vivendo num país corrupto, estamos vivendo no meio de mentiras, no meio de uma corrupção medonha, aonde desde os governantes do país até a liderança evangélica, até a menor família, mais humilde que seja, existe corrupção, existe mentira, existe engano, existe engodo, existe suborno, existe propina. E Deus não está feliz com esta situação. Não tenha 2 pesos e 2 medidas. Aquele que é comerciante precisa ter o seu lucro, mas um lucro justo, correto, digno, na qual você possa sobreviver e você também possa abençoar e beneficiar o comprador. A corrupção comercial chega a um ponto em que as pessoas desvinculam o dinheiro do pecado, achando que se for pago, logo pode fazer tudo, mas Deus se entristece e não quer que nos vendamos, pois fomos comprados por Cristo, como está em 1 Coríntios 6:20. Alguns exemplos de corrupção no comércio são: não dar nota fiscal, não pagar imposto, não declarar imposto de renda, dar ou aceitar troco errado. Hoje eu estou lembrando muito aqui da Bahia, e um grande amigo e foi meu pastor auxiliar, João Vaqueiro, grande homem de Deus, um amigo, congregou comigo alguns anos lá em Cocos, na Bahia, e ele era fazendeiro, comerciante de gado, e a gente ouvia muito falar daquele ditado boi de piranha. Eu até então não entendia muito o que significava isso, até que ele me explicou que muitas vezes o comerciante de gado, para não passar pela alfândega, para não passar com sua manada de gado pelo posto fiscal e ter que pagar os impostos da venda do gado, ele procurava um local no meio do mato, onde tinha um rio, e atravessava fora do posto fiscal para poder ter mais lucro. E muitas vezes era um rio que tinha piranhas. Então ele pegava um gado magro, um boi, uma vaca magra e perfurava ela muitas vezes com uma faca e jogava ela na frente no rio. Enquanto as piranhas devoravam aquele gado, ele passava com o rebanho para o outro lado. Tudo isso para não pagar os impostos. E Jesus ensinou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você que engana nos impostos. Ah, mas imposto é errado, eu não concordo, eu até entendo. Mas dai a César o que é de César, não seja um sonegador. Sonegar impostos também é errado, também é pecado. Tanto do comércio quanto da pessoa física. E quantos sonegam sua nota fiscal, não pagam impostos, não declaram imposto de renda, tentam enganar na declaração, aí cai na malha fina, tem que pagar um absurdo de multa e diz assim: ô Senhor Deus, olha o que o diabo fez. Não foi o diabo não, foi a tua negligência, foi as tuas mentiras, foi o teu engano, viu? E quantos querem superfaturar nota de lanche para receber dinheiro do patrão? Vou contar uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Eu trabalhava no Palácio do Governo e naquela época eu era empregado pelo PMDB e era campanha eleitoral para prefeito do estado de São Paulo. E eu era motorista, trabalhava com muitos motoristas e carros alugados, e todo dia de manhã eu passava por um posto de gasolina onde a gente enchia o tanque
para fazer a correria do dia a dia, né? Levar patrão para lá, para cá, e reuniões, aquela coisa toda. E um dia um gerente do posto me chamou e disse assim: Marcelo, poxa, teus amigos aqui estão tudo bem e só você não entra no esquema. Eu falei: peraí, não estou entendendo, que esquema é esse? Então, você pega aí umas 20, 30 placas lá do estacionamento do Palácio do Governo, dá para encher meio talão a um talão de nota fiscal, de notinha por dia, de tanque cheio. Metade é seu, metade é meu. Quem falou isso foi o gerente do posto. A gente preenche aí umas 30 notinhas de tanque cheio por dia. Imagine isso por dia, tanque cheio. Quanto que daria no mês em dinheiro? Tinha motorista lá que em 2 meses estava comprando carro zero. Eu olhei para ele e falei: não, eu não faço isso não. Mas rapaz, você vai deixar de ganhar dinheiro, esses políticos roubam da gente. Esses políticos aí, esse dinheiro de campanha é tudo dinheiro do povo. Eu falei: é verdade, concordo com você. E você, por que você não faz isso? Não, se eles estão roubando, eu vou roubar também? Na onde isso me dignifica? Aonde isso está certo? Quer dizer, porque eles roubam, eu vou roubar também? Porque eles fazem a coisa errada, eu também vou fazer? Não, eu tenho que prestar conta com meu Deus. E não fiz. Quando terminou a campanha, o candidato do PMDB na época, que era o vice-governador do estado de São Paulo, meu patrão, perdeu as eleições. Os motoristas todos foram mandados embora. Descobriram até essas falcatruas que eles faziam. Até motor de carro eles trocavam. Vocês verem. O único que foi levado pelo Banezer para trabalhar no Palácio do Governo fui eu. Eu chego a me emocionar porque eu vi Deus agir na minha vida. E eu saí de lá porque Deus estava me enviando para a Bahia. E quando eu chamei meus patrões, que agora eram os assessores diretos do governador do estado de São Paulo, na época o Fleury, eu disse para minha patroa: eu tenho que ir embora, eu tenho que pedir as contas porque eu vou embora para a Bahia. Eu vou assumir uma igreja lá. Ela olhou para mim e disse: eu já sabia, eu já tinha dito para o doutor Marcos que a gente não ia ter você por muito tempo. Porque Deus tem algo na tua vida. Ela não era evangélica. Deus tem algo na tua vida. E eu ganhava um excelente salário e fui para a Bahia com um salário mínimo de ajuda ministerial para manter minha esposa e meus 2 filhos pequenos. E Deus esteve comigo lá todos os dias que lá permaneci. E Deus me honrou. Ali eu aprendi que ser verdadeiro, fazer a coisa certa, Deus cuida. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da tua vida. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto. Não cobre a honestidade de ninguém se você não vive isto na tua vida. Não cobre dignidade das pessoas se você não é digno. Não cobre até dos governantes do país nada se você não vive aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você diz que vive. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tome cuidado. Eu quero ainda falar que existe a corrupção política. Deuteronômio 16, 19 a 20. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas,
Não tomará subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Segue a justiça e só a justiça, para que possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Finalmente, a corrupção também chega à política. A palavra política vem do grego políticos, que significa cidadão da polis, que é cidade. Então, todos nós somos políticos quando exercemos a nossa cidadania. Todos nós somos políticos. Eu gostaria aqui de falar que existe duas formas de corrupção também na política, leis injustas. Salmo 82, verso 2 ao 5. Até quando defendereis os injustos e tomareis partidos ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, eles nada entendem, andam em trevas. Infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a um cargo, a uma função política, acabam se corrompendo e usando os recursos para benefício pessoal e legislando em causa própria. Eu conheço muitos assim. Eu conheço muitos. Muitos que até me procuraram, porque na época das eleições, pastores são alvo desses políticos, e a maioria deles mercenários, lobos, ladrões, que deveriam defender a causa do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, mas muitas vezes criam leis para se autofavorecerem, legislam em causa própria. Quando estão em campanha eleitoral, é meu povo daqui, meu povo dali, abraça um, abraça outro, e vou te ajudar, e vou te favorecer. E depois só quer saber de engordar os seus bolsos, a sua conta bancária, aprovar somente projetos que tenham recursos escusos por baixo do pano. Políticos e pastores que se envolvem com eles, que fazem dos seus púlpitos plataformas políticas, palcos de campanha, que levam os políticos para cima dos altares, altar do Senhor que é consagrado, para falarem mentiras, para enganarem o povo, fazerem o povo de massa de manobra. Muitos pastores que sobem nos palanques com os políticos, dando seu apoio, dando seu apreço, são vendidos, são enganadores e vão prestar conta com Deus a respeito de tudo isso. Não pensa que não virá o juízo. Não pense você que não virá o juízo de fazer o púlpito do Senhor de plataforma política. Bandidos! Bandidos! Põe adúlteros, fornicadores, mentirosos, fraudadores em cima dos púlpitos das igrejas, dizendo: esse vai nos apoiar. Primeira coisa, político que diz que vai favorecer a igreja já é um péssimo político. Ele é eleito não por um segmento religioso, ele é eleito para ser um porta-voz do povo. O povo não é uma placa denominacional, o povo é todos os cidadãos daquela cidade, daquele estado, daquele país, independente do seu credo religioso. Aleluia! Fuja disso, crente. Se o pastor da tua igreja põe os políticos em cima do altar, sai dessa igreja. Essa igreja é profana. Essa igreja não é de Deus. Quando eu digo a igreja, eu estou falando da placa denominacional, do seu líder. Não estou falando do povo humilde, sincero,
que é enganado muitas vezes. Sai de lá, foge. Quantos pastores recebem benefício financeiro para ir na mídia, para aparecer em vídeos no Facebook, no YouTube, dizendo que apoia A e que apoia B. Um monte de liderança evangélica do nosso país, grandes líderes do nosso país evangélicos, que antes tinham a minha estima e a minha consideração, hoje eles não subiriam no púlpito da minha igreja jamais, e nem daria a eles o meu microfone para que falem nada, porque eles não têm mais o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. São mentirosos, são vendidos, corruptos, comem da gordura da ovelha, estão acabando e distorcendo com a santa palavra de Deus. Leis injustas. Quantos aprovam leis que se favorecem em causa própria? E a segunda coisa, políticos injustos, como está em Isaías 10, verso 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos e do meu povo, despojando as viúvas e roubando os seus órfãos. Oh, meu Deus! E na causa das viúvas, oh, Senhor da glória, decretam leis injustas. Precisamos saber o que as pessoas fazem quando chegam ao poder e lutar contra a injustiça. Eu sou a favor de que quando um membro ou um pastor aspira por um cargo público, ele deve abdicar do seu cargo na igreja para poder legislar. É o que eu penso. Todos os cidadãos têm o direito de aspirar, de concorrer, seja a qual cargo público for. Mas ele tem que saber de uma coisa: não faça de uma vida política uma profissão, onde você tem um cabide de emprego. Eu conheço muitas pessoas que se corromperam, conheço pastores que estão corrompidos, pastores que montaram ONGs, orfanatos, asilos, para favorecimento próprio, usam a fachada das suas ONGs para desvio de recursos, de dinheiro. Pessoas que eram humildes e hoje estão cheias de dinheiro, de corrupção, de engano. Mentirosos, enganadores, que hoje têm seguranças para proteger as suas fortunas. Vocês vão prestar conta com Deus. Deus vai cobrar de vocês tudo isso. Vai chegar o dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Em Mateus 6,20, eu quero concluir. Hoje eu estou estendendo um pouco mais, mas sinto a necessidade disso. Eu quero dizer a você: não se deixe corromper. Mateus 6,20, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Não se corrompa, meu irmão. Não queira cobrar de ninguém o que você não vive, o que você não faz.
eu não estou como político, eu estou aqui como um pastor, um homem de Deus, um cidadão. Eu não sou de A, eu não sou de B. O meu partido é o céu. Meu partido, o líder dele se chama Jesus. Mas eu quero dizer a você, não se deixe corromper. Como disse Mateus 6,20, ajuntai vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Existem muitos falsos moralistas na internet. Existem muitos falsos moralistas dentro das igrejas. Porque isso é errado, aquilo é errado, mas não vive o evangelho da graça. Não vive a verdade bíblica, não vive aquilo que é os preceitos do Senhor. São pessoas ébrios na fé. Distorcem o que é legítimo, o que é verdadeiro, mas eu quero dizer a você, não fuja da presença de Deus. Não se deixe corromper. E tudo aquilo que está em oculto e escondido será revelado. No dia de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, tudo que está oculto será revelado. Cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Quero orar com você neste momento. Querido Deus e amado Pai, elevo a Ti neste momento esta palavra de oração. Quero estar orando pelo Teu filho, pela Tua filha. Quero estar intercedendo, Senhor amado, neste momento, pelo Teu servo, pela Tua serva, que ouviu esta palavra, uma palavra dura, uma palavra salgada, temperada, mas é a Tua palavra. A Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos exorta, mas em tudo isso o Teu nome é glorificado, Pai. Senhor, que haja um conserto, uma restauração de conduta, desde os alicerces da sociedade até o maior governante deste país. Senhor, que haja uma transformação, que haja um renovo, que haja, Senhor amado, um avivamento. E quando eu digo avivamento, eu digo um despertamento onde o povo volte a estar no centro da Tua vontade. Restaura a igreja, restaura, Senhor amado, a vida política do país, restaura, Senhor querido, o Teu povo. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.